tomando um fôlego. Eu acho que vale muito a pena esse tema. Esses dias eu estava na igreja e, para vocês verem, né? Acho que a Sônia também pode concordar comigo e dizer se é verdade ou mentira. Incluindo pessoas que têm uma educação cristã, o número de depressão, imagina para quem não tem nenhuma fé, não tem aonde se agarrar, né? Então as pessoas estão realmente se matando. E a gente vê isso acontecendo em todas as religiões. Então você vê, não é só uma que realmente é doença, né? É uma doença e precisa ser tratado. Então eu acho que é um tema que veio assim na hora certa. Vocês viram de manhã o Marcelo falando da quantidade de mais de 10 mil servidores afastados pela questão mental. É uma coisa assim, não tem lógica, é complicado. Então, um tema bastante pertinente, importante, atual, e eu gostaria que tivesse mais pessoas, mas eu não sei onde o povo está. Então, a gente começa, mas ainda está almoçando, está voltando. A gente vai dar início, doutora Terezinha, e aí na sequência o pessoal vai chegando. Eu gostaria que vocês recebessem com uma forte salva de palmas. Olá, boa tarde, gente! Boa tarde! Ninguém pode dormir não, hein? Vou falar tudo que eu já falo há 10 anos, sei lá quantos anos eu venho aqui, todo esse parque, sei lá eu. Quantas nós estamos? Qual nós somos? Da primeira. Eu acho que eu faltei duas, mas estava agendada. Uma passei mal, não consegui vir no dia, né? E a outra não sei. Bom, mas ó, não vem com essa história de dormir, vamos conversar tudo que a gente conversa todo ano com vocês. Todo ano a gente combina isso, vamos combinar de novo. Ninguém dorme, tá bom? Aí quando eu subo um pouco o tom de voz assim, é porque alguém tá dormindo, aí todo mundo desperta, acorda, fica tudo certo. Vocês já sabem disso, né? Quem tá comigo, que já me viu palestrar outras vezes aqui? Tem gente que não viu, não sou louca não, que vergonha. Vocês não... Nossa, tem gente que não me conhece aqui, juvenil, agora eu tô com vergonha. Quem me conhece, não viu eu palestrar ainda aqui? Jesus, eu vou explicar, desculpa, é que eu cheguei tudo achando que eu tô na sala da minha casa. É quase, não pode. Mas, gente, bom demais estar aqui de novo com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que não é muito legal, é um tema pesado, é um tema difícil, mas nós já falamos em outras ocasiões aqui sobre temas muito difíceis como abuso sexual infantil, vocês lembram? Nós já falamos sobre feminicídio aqui, a gente já tratou sobre a Lei Maria da Penha, a gente já tratou sobre bullying, sei lá qual mais eu tratei. Já falamos sobre vários temas muito pesados aqui. E hoje é mais um tema muito chato, muito pesado, mas muito importante, principalmente na relação empregatícia, na relação de trabalho. É super importante esse tema, porque quem tem depressão, quem entende ou se submete à automutilação, é uma forte pessoa a tentar no suicídio ou, no mínimo, ser afastado do trabalho, porque as condições mentais não permitem que ela continue desenvolvendo o seu trabalho a contento e, às vezes, nem desenvolvendo de forma nenhuma. Nós vamos ver números hoje que mostram o quanto é difícil. Então, é um tema pesado, é um tema difícil, mas eu vou tentar correr para que a gente não pese muito vocês não durmam, né? Senão eu vou ficar falando alto para vocês acordarem. E a gente vai tentar chegar aqui num acordo e explicar como que a gente pode contribuir na defesa, na luta, melhor, no modo preventivo da depressão, da automutilação e do suicídio. Todos os dias a gente vê uma notícia de que alguém se suicidou, a gente fica triste, a gente fica mal, a gente fica com uma interrogação. Quando você falou que na igreja, todo lugar tem, é igual a gente falou aqui de abuso sexual infantil, não escolhe família, não escolhe segmento religioso, não escolhe. Todo lugar tem alguém que traz uma dor consigo, por N razões nós vamos falar sobre isso, e independente de igreja, de Deus, de segmento religioso, né, uma dor. E muitas vezes, qual é o problema? Na nossa geração, eu falo porque eu estou aí na geração mediana de vocês aqui, o público é mais ou menos a mesma geração.
a gente é meio casca grossa, meio couro grosso, assim. Então a gente sofreu muito, a gente aguenta paulada, a gente é guerreiro. Nossa, porque a geração de hoje era um pouco mais fraquinha que a gente, né? Então, assim, nós, quando ouvimos falar em depressão, automutilação, num primeiro momento, a gente tem uma tendência a achar que é frescura. Porque a gente é couro grosso, é couro de cobra, a gente aguenta a paulada. E o povo de hoje, a geração, as novas que vieram depois de nós, não tem a mesma fortaleza. E aí, qual é o problema nosso? Que a gente se inclui também na pauta. O problema é que a gente acha que a gente é super fortão e que a gente é couro grosso, couro de cobre, a gente aguenta tudo, só que muitas vezes a gente se pega também em meio à depressão, sem saber o que fazer. Mesmo a gente tendo sofrido tanto, mesmo a gente tendo tido tanta experiência na vida, a gente se pega com depressão. Né? E aí é preciso falar sobre depressão, é preciso falar sobre suicídio, é preciso falar sobre esse tema. Não precisamos esconder, não precisamos pagar de forte. Todos nós estamos sujeitos e é possível que aconteça com qualquer um de nós. E não é frescura. Depressão não é frescura. É uma questão a ser analisada com muito cuidado, com muito respeito e com muita atenção, porque todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Vamos já seguir então. Acho que não precisa me apresentar, porque acho que a maioria já nunca... Deixa eu ver de novo. Quem ainda não me conhece aqui? Não viu? Ai, tem bastante, né? Nossa! Tá, então assim, acho que é a primeira vez que é um público diferente que eu tô aqui. Então, eu não sou médica, não sou psicóloga. A minha área é direito, né? Eu sou... minha formação é em direito e eu sou pós-graduada em políticas públicas. Então, minha área é todo um processo legislativo. Tem nada a ver. O que você veio falar sobre depressão, Terezinha? O que está acontecendo? É que eu sou palestrante, já faço palestra há muitos anos e eu participo de vários movimentos no âmbito nacional. Então, assim, de combate, de prevenção, de políticas públicas, que é a minha especialização. Então, eu vim hoje de propósito com essa camiseta, que é o Movimento Nacional Brasil Sem Dor, né? Automutilação, corte essa ideia. Vocês vão entender mais lá na frente o que a gente está falando. Esse é um movimento que nós começamos mais na prática atendendo meninas que se cortavam, né? Como a gente tem um segmento religioso, as pessoas acabavam nos procurando para ministrar na vida delas, enfim. E aí a gente começou a acompanhar cada menina, cada corte, cada choro. Comecei a participar de vários grupos de crianças e adolescentes que se automutilavam, e a gente começou a ministrar sobre a vida delas, falando que não era assim. E depois eu vou explicar para vocês que agora tem até uma nova forma de tratar, que é uma tese que chegou agora lá no Ministério da Família e Direitos Humanos em Brasília, que é um tratamento que chama-se logoterapia, que é você se utilizar da espiritualidade, não é da religião, é da espiritualidade, para que você possa se libertar desse tipo de situação. Então nós começamos a cuidar dessas crianças, dessas meninas há mais de 15 anos. E aí a gente começou a se envolver bastante. E aí tinha momentos, minha filha Laura do meio e a Larissa, que é a mais velha, quantas vezes de madrugada eu precisei ficar, né, filha, até umas 3, 4 horas da manhã, falando com meninas no WhatsApp para que elas não se suicidassem, para que elas não se automutilassem, para que elas tivessem calma que tudo ia dar certo. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam de atenção, alguém tinha que dar, e Deus escolheu a mim e eu fui nessa, cuidando dessas vidas. E aí a gente já vivenciava isso na prática. Eu e um grupo muito grande em Brasília, inclusive hoje a ministra Damares Alves, mas era parceira de luta, não era ministra, já estava com a gente nessa causa do Brasil Sem Dor. Aí um dia, a neta de uma colega nossa no Congresso Nacional, a neta se suicidou. Aí a gente ficou chocado, porque a gente era militante ali, ajudando pessoas. E ali surgiu uma necessidade de a gente fazer um movimento mais formalizado. E aí surgiu o Brasil Sem Dor, que é esse movimento que não é uma associação. Ficou estranho, né? Tá certo isso? Vocês estão ouvindo? Eu estou gritando muito? Já posso ir falando, né? Tá. Então, assim, é um movimento que acabou abarcando todas as como é? Quem falou o quê? Posso ir? É um movimento que a gente acabou abarcando as crianças para a gente poder dar essa atenção e tentar tirar dessa luta. E aí surgiu esse movimento Brasil Sem Dor,
E a gente agora atua, qualquer um pode participar, se quiser pode ser treinado, a gente orienta, a gente acompanha, e tem gente nos 4 cantos do Brasil precisando de um abraço, precisando ser ouvido, precisando falar, e a gente tem que estar aqui para ajudar de alguma forma, porque se existe alguma razão de viver, é a oportunidade, a possibilidade de servir e ajudar alguém, né? Pois não. Eu mexi porque tá muito... Tá bom. Assim, aí eu tô tentando tirar um pouquinho desse... Fica à vontade. Tá. Eu só fico preocupada se às vezes eu estou falando muito alto, essa é a minha vez. Eu já falo alto normalmente, parece doida. Mas vamos lá para a gente já seguir então sobre depressão. O que é depressão? É frescura? Não é frescura. Não é nhenhenhê, não é mimimi. Não é mulher com dor de cabeça fazendo gracinha. Não é homem estressado que tem que pagar a conta. Não é isso. Depressão é muito mais que isso. Depressão tem um CID, é uma patologia clínica. É um problema de saúde mental, né? É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente. Por que recorrente? O tempo inteiro, né? Que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim. É uma tristeza, não é uma tristezinha que a gente tem de vez em quando, vira e mexe a gente fica triste, não é essa. É uma tristeza sem fim, profunda. Associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono, do apetite. Aí tem um monte de características da depressão, mas só para você ter uma ideia, ela tem um CID e ela se resume. Você pode encontrar vários pontos para colocar aqui, mas ela se resume mais ou menos aqui. Aí depois você pode até estudar um pouco mais para entender muito bem. Entendi aqui, essa palavra crônica, ela não tem cura, depressão? A depressão, ela é crônica no seguinte sentido, não é que ela não tem cura, em tese, ela pode alcançar uma cura, mas é uma patologia que te prende se você não buscar ajuda. Se você não buscar ajuda, para a vida inteira você vai ter essa tristeza crônica, porque você não resolve a depressão sozinho. Essa é a questão. Porque assim, se você entender que a depressão é um problema clínico, um problema médico e que precisa ser cuidado, precisa ser acompanhado, o problema está resolvido, porque você vai resolver isso, eu vou falar mais pra frente, com medicamentos, com várias orientações médicas, sem problema nenhum. Agora, se você entender que depressão, eu sou forte, eu resolvo, mas é só um momento, que não precisa de ajuda, e não reconhecer que há uma necessidade, você não se livra dela. A tendência é chegar ao suicídio, infelizmente. Por isso crônica, entendeu? Eu queria falar das tristezas para não confundir, porque confunde muito. E aí por isso fica subestimado esse tema, porque se confunde um pouco a tristeza. Então tem a tristeza patológica e a tristeza transitória. A transitória são assim, aqueles acontecimentos difíceis, desagradáveis, inerentes à vida de todas as pessoas, né? A gente fica chateado, ficou triste por alguma razão do dia a dia, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, desencontros amorosos, desentendimentos familiares, dificuldades econômicas, enfim. Sabe esses problemas nossos do dia a dia que nos entristecem? Essa é a tristeza transitória. Mas tão logo você entendeu, tão logo passou essa fase pior, arrumou um outro emprego, resolveu a situação, acaba a tristeza, em tese, né? Acaba. Então assim, essa é a transitória. A patológica é aquela tristeza que não dá trégua. É triste mesmo, é triste. Mesmo que não haja uma causa aparente. Pode até ser um desemprego, mas pode não ser. Por que você está triste? Eu não sei. Eu não tenho razão de viver. Eu não tenho porquê. Mas como assim? Me explica, eu não sei. A pessoa não consegue te explicar porque ela está triste. E é isso que faz, muitas vezes, nós falamos, isso é uma frescura. Porque não tem motivo. E aí, muitas vezes, a gente afasta de nós os nossos entes queridos, e a gente leva para aquela segunda situação que eu vou falar na sequência, para a automutilação e até o suicídio, porque como ela não sabe explicar essa tristeza, nós não temos lógica, logo nós não acreditamos nessa depressão. E aí nós afastamos essa pessoa de perto de nós. E isso é muito importante observar. Muito importante. Então, olha lá. Então ela não dá trégua, mesmo que não haja causa aparente, o humor deprimido, dia após dia, falta de interesse por atividades que antes dava satisfação e prazer, a pessoa não tem perspectiva de melhora. Ela não tem perspectiva de melhora. Na verdade, ela não tem mais perspectiva de vida. Vai depender muito do grau, a gente vai falar sobre grau.
Vai depender muito se é grave, se é leve, do grau da depressão. Mas é uma tristeza profunda e que não tem explicação. E que muita gente fala assim, isso aí é falta de Deus, por exemplo. Peraí. Cuidado com o que fala, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes não é só a falta de Deus. Eu também acho que Deus é a solução para todos os problemas. Falando de religião, falando de Deus. É a solução de todos os problemas, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa fala, né? Às vezes é o seu oi, às vezes é só um abraço que ela precisa. Às vezes ela está solitária, ela tem um monte de rejeições que ela trouxe do histórico de vida, de coisas que ela passou. É muito relativo, tem que tomar cuidado com algum direcionamento de impacto, aquele de pronto, sem pensar, sem avaliar. Então, lá pela Organização Mundial de Saúde, nós temos alguns números. No mundo, mais de 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. 18% a mais, esse número é de 2017, 18% a mais do que 10 anos atrás. Ou seja, a depressão cresce ao ano. Os números crescem ao ano. Quase 4,4% da população do mundo sofre de depressão. Então, depressão não é uma coisa do vizinho para nós apontarmos o dedo, não. Depressão é uma coisa que está bem do lado da gente, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se envolver com isso, não se afundar e não ter também uma crise de depressão. Então, não é uma questão assim. Outro dia eu peguei dengue. Eu nunca tinha visto na minha família diretamente, sim, alguém muito próximo tinha pego dengue. E eu peguei dengue, fiquei 10 dias, agora esse mês, 10 dias com dengue. Eu falei, nossa gente, é tão engraçado isso, todo mundo fala que a dengue está aí, tem que olhar tudo, a gente olha, tem maior medo, tem toda uma atenção, mas eu nunca tinha pego dengue. Você só percebe os tragos quando você tem